Pessoal, vou tentar fazer um negócio novo com um formato que eu nunca tinha testado antes de assistir os episódios, um de cada vez, e vim fazer os relatos aqui, picadinhos, meio que em tempo real. Eu assisto lá, venho aqui e registro. Vou fazendo um registro pequenininho de cada episódio e a gente vê o que eu achei de tudo no final. Isso vai incluir também o filme de 2005 e eu espero que funcione. Dedinhos cruzados. Salve telanautas, olha só, eu aqui de volta finalmente, que já tive outros vídeos agora em 2024, mas voltando realmente com vontade para fazer as coisas, meio que tá sendo agora, porque antes eu meio que tava de férias, mas estamos voltando aqui para poder falar a respeito do lançamento que tá saindo na Prime Video do Senhor e da Senhora Smith. A gente já teve uma versão com a Angelina Jolie e o Brad Pitt e inclusive tivemos um filme anterior, bem anterior, com o mesmo nome no original do Alfred Hitchcock. Mas não é desse não que a gente está falando, a gente está falando de algo que é mais baseado nesse de 2005 da Angelina e do Brad mesmo. Que eu vou fazer uns comentários rápidos agora, porque eu acabei de assistir, tô com ele fresco na cabeça, e a minha intenção para comentar essa nova série que tá saindo aí é fazer esses comentários sem ter me contaminado com a série que eu ainda não assisti, e aí a cada episódio que eu for vendo, eu vou vindo aqui e deixando registrado um resuminho, e depois eu faço uma amarração do que eu achei da temporada toda. Então, a respeito do filme de 2005, que teve uma pegada sim de comédia romântica, mas com bastante aventura, num baita clima de espionagem, o que eles fazem é pegar dois dos atores mais quentes de Hollywood na época, que, diga-se de passagem, também eram um casal na vida real, e colocaram eles para protagonizar justamente um casal disfuncional em tela, aonde, e aqui fica já o aviso de spoilers, tanto pro filme que deu ideia para essa série, quanto para a série que eu vou comentar depois, pedaço a pedaço. Mas de qualquer forma, ambos eles eram meio que assassinos de agências diferentes que se conhecem na Colômbia, acabam ficando juntos, se apaixonam um pelo outro, mas depois de 5 ou 6 anos, que também é uma piada que faz parte do filme, eles acabam sentindo o peso do casamento, e como nenhum dos dois quer deixar o outro saber a vida que tem, eles acabam escondendo isso, e esse negócio dos segredos e aquela vidinha mais morna vai fazendo com que o casamento precise até de terapia. De qualquer forma, é só quando eles se veem obrigados a enfrentar um ao outro, a princípio sem eles saberem exatamente o porquê, mas como se fosse uma espécie de coincidência da vida, é que as coisas matrimoniais vão dar aquela aquecida e que eles vão descobrir de fato com quem eles estiveram casados até então. É óbvio que o roteiro faz brincadeira e um monte de pequenas sutilezas de coisas dos casamentos de verdade, do como as pessoas se alfinetam, do como as pessoas às vezes acabam fazendo de conta para conseguir levar aqueles casamentinhos morosos e tal, que precisam de uma temperada, mas lá eles elevam isso à enésima potência, com uma série de cenas de ação e muito super exageradas, mas que são divertidíssimas, até o ponto aonde ambos se veem obrigados a estarem juntos para enfrentar o resto do mundo, meio que como deveria ser um casamento de qualidade. Então agora nessa nova roupagem a gente tem novos atores fazendo os papéis que são inspirados nesses, mas não necessariamente são uma releitura fiel. Até porque aparentemente, pelo que a gente vê nos trailers, eles já propõem que a situação começa um pouco diferente. Eles são colocados juntos, inclusive para estarem casados meio que de mentirinha, para fazer as missões deles, e o romance deve nascer daí, o que é bastante diferente do que a história da Angelina e do Brad. De qualquer forma, eles pegaram essa história e esticaram ela bastante. Ainda não sei se a história acaba no 8º episódio ou se eles vão deixar um gancho para a próxima temporada, mas de qualquer forma, aquela coisa mais concisa e coesa que eles fizeram no filme de 2005, aqui eles devem esticar bastante para dar margem para possivelmente múltiplas temporadas. Então, sendo trazido para fazer o papel do John Smith, a gente está tendo aí a presença do Donald Glover e da Jane Smith,
a Maya Erskine. Ele tá bastante conhecido e em voga no mercado, já ela não conheço tanto. Pra falar a verdade, nunca vi mais nada com ela feito até então. De qualquer forma, ela tem sapatos largos aí pra encher, já que ela tá entrando pra superar as expectativas que foram depositadas na Angelina Jolie, o que não é pouco. Então o que eu espero para essa série, que eu vou começar a assistir na sequência, é que ela seja bastante afiada, com aquela língua ferina para poder dar aquelas cacetadas com pequenas piadinhas de pessoas se alfinetando dentro de um relacionamento, que em teoria ainda não existe, mas vai ser construído aos poucos, num cenário de suspense e ação com aquele tempero de espionagem que eu tanto gosto. Então se vai funcionar ou não, vou correndo ali assistir e já volto contar pra vocês. Bom, então é isso aí, vamos lá, cru e sem roteiro, pra manter aquela coisa mais de dentro do coraçãozinho, pra falar a verdade pra vocês. Acabei de assistir o primeiro episódio e o que deixa a gente meio que a entender aí é que esse negócio de John e Jane são nomes que são dados para pessoas diferentes em situações diferentes, o que faz com que você possa ter um monte de casal com o mesmo nome, que seriam meio que os espiões. Espiões de uma agência que a gente ainda não tem exatamente certeza de qual seja, mas parece que ela recruta pessoas que têm altos níveis de habilidade, que não chegaram necessariamente a serem recrutadas por outras agências como o FBI, a CIA, a NSA e por aí vai, mas têm talento o suficiente para participar de situações e aceitam coisas duvidosas sem fazer muitas perguntas. Possivelmente pessoas com vidas em situações de quase desespero, onde elas sabem que elas têm um grande potencial que seria desperdiçado se elas não aceitassem logo algum trabalho que pudesse usar essas habilidades que essas pessoas têm, mas que elas também em algum ponto estão precisando de grana. No caso, mais ele, que está com a conta quase zerada. Então aqui quando começa, se você estava se perguntando se isso aqui era uma espécie de remake da história anterior do filme de 2005, meio que sim e não, porque eles obviamente vão usar ideias de lá em termos de tom, em termos de você ter um casal com dois espiões, duas pessoas que têm grandes habilidades, são apaixonadas, tem aquela coisa do ser caliente, mas ao mesmo tempo em algum ponto, quando começarem a discordar um dos outros, quando tretarem, não vai ser aquela tretinha básica de casal, vai ser uma coisa mais pega pra capar. Então isso vai ser mantido e vai estar aqui também, com direito inclusive à visita em meio que psicólogo ou alguma pessoa que vai cuidar ali do relacionamento e tal, mais ou menos que nem foi no filme de 2005 com a Angelina e com o Brad. De qualquer forma, aqui a história é muito diferente logo de cara, não dá nem pra você meio que confundir esses personagens como os personagens do filme. Os personagens que aparecem na abertura desse primeiro episódio até poderiam ser os personagens que continuaram fugindo do filme, interpretados por outros atores, mas já que eles deixam essa coisa em aberto de que casais diferentes podem ter o nome de John e Jane Smith, então talvez eles serem ou não serem uma continuação dos personagens do filme também não faz grande diferença por enquanto. O episódio mostrou essa coisa dos dois se aproximando, tentando descobrir ali esse negócio de que já que propuseram que eles são casados e eles não escolheram isso, eles vão estar tateando essa coisa de, olha, então, pelo nome da missão, pelo bem da missão aqui, vamos ter que ter algum grau de intimidade, a gente tem que preservar a privacidade um do outro, então vamos tentar ir chegando num acordo mais ou menos de cavalheiros, aquele negócio da gente não pisar no pé um do outro, mas vamos tentar se aprofundar. Isso vai acontecendo enquanto eles estão fazendo a missão, que é seguir uma velhota com um tal de um pacote que eles têm que interceptar e levar para um outro lugar. Chega num determinado momento, por mais que eles estejam fazendo isso de uma forma onde tudo aconteça de uma forma bastante dinâmica, com troca de cenários, eles conversam um pouquinho, se alfinetam um pouquinho, são coniventes um com o outro um pouquinho, eles vão avançando para conseguir não perder a velhota, até que a coisa começa a ficar mais animada, e aí você vê que tem um pouco de ação sem necessariamente estar envolvido ali numa coisa de confronto direto.
E aí quando eles entregam o pacote, você tem a surpresa, a virada. Tanto que até então eles até acharam que talvez fosse ser uma missão bem bobinha, como se fosse ser só um testinho básico, mas eles veem que não. Quando eles entregam o tal do bolo, lembrando que a gente está falando sobre tudo com spoilers, o bolo tinha uma bomba dentro que explode e aí sim começa a ação propriamente dita do episódio, com eles tendo que fugir de verdade e improvisar, como se fosse de fato um filme de espionagem clássico, com direito a toda a pompa e circunstância que isso envolve. Então o episódio foi bem equilibrado entre apresentar os personagens, começar a construir esse relacionamento, que a gente sabe que vai se tornar denso, mas em algum começo não podia começar tão denso assim, tem que ter um ponto de partida, e aí até o final eles conseguem amarrar a coisa com um jeito em que a coisa realmente fique interessante. Lembrei inclusive do seriado Alias, que eu gostava bastante, com a Jennifer Garner, teve mais ou menos uma pegada parecida com aquela ali nas cenas, nas sequências de ação. Então sim, fiquei empolgado com o que assisti aqui, inclusive pelo fato deles cortarem essa conexão direta com as comparações que a gente faria com o filme de 2005. Então agora vou assistir o próximo e volto aqui para contar para vocês. Muito bem, então acabei de assistir o segundo episódio, tô aqui de volta para fazer um rápido relato. Esse segundo eu já achei que ele foi um pouco menos divertido do que o primeiro em termos de ser engraçadinho, não menos divertido por não ter tido graça. Só que foi outro tipo de graça. Eles colocaram o desenvolvimento da história de forma um pouco mais séria. Teve a missão da vez. Dessa vez a gente teve aí a presença do John Turturro. Eles tinham que conseguir fazer uma missão onde eles tinham que conseguir um determinado algo desse cara, mas eles acabam errando na dose e aí colocam tudo a perder. Mas o decorrer da coisa, ou como a coisa vai acontecendo, às vezes fica mais para um humor negro, talvez, do que necessariamente uma coisa pontuada por coisinhas engraçadas em si. Você fica mais apreensivo, tá? O suspense está mais em voga nesse episódio do que teve no episódio anterior. De qualquer forma, a gente vê uma construção ali da ligação entre esses dois, que agora tem um pouquinho mais de história entre eles e já tem um pouco menos dessa resistência de vamos manter as coisas separadas. E já rola aí o primeiro beijo. Então, de qualquer forma, como tinha sido plantado no primeiro episódio, falando a respeito de no apartamento deles ter o negócio lá da composteira, eles acabam usando dessa vez esse recurso, que provavelmente vai aparecer outras vezes na série, para se livrar do corpo do cara que eles pisaram na bola. E o lembrete no final é: vocês pisaram na bola uma vez, faltam duas. Então, a princípio, seja lá quem está contratando eles, já está deixando claro que eles não têm vidas infinitas nesse negócio de pisar na bola. Terceiro episódio, e vou dizer que se a série continuar com essa toada aqui, eu vou estar gostando bastante. Os caras conseguiram mesclar aquele clima super sério, super intrincado das coisas de espionagem, justamente com o relacionamento dos dois, que vai se desenvolvendo nas nuances, às vezes com um pouquinho mais de romance, às vezes com umas alfinetadas de um relacionamento comum, qualquer aí que a gente vê, de pessoas que têm suas formas e cabeças duras de agir, de interagir, suas personalidades fortes, mas que gostam sim de estar uns com os outros. Dessa vez eles vão para o Alpes, em uma missão onde eles devem seguir um casal que também está passando por um momento complicado, então acaba acontecendo uma espécie de espelho entre o que acontece com o casal e com eles, e aí rola meio que uma terapia, por observação e por interferência da parte deles, o que acaba no fim das contas sendo benéfico para todo mundo. O clima foi mais lento, não foi de tanta ação e correria, mas eles conseguiram imprimir uma coisa ali entre o desenrolar da história, que foi muito bem equilibrado entre contar coisinhas que iam fazendo com que a trama se desenvolvesse de uma forma envolvente, que estava chamando minha atenção e me agradando bastante, mas ao mesmo tempo colocando umas apimentadinhas de coisinhas interessantes. E aí até o final a gente ainda tem uma cena de bastante intimidade, que vai funcionar inclusive com piada interna entre eu e a minha senhora. Episódio 4,
o episódio da agonia. Já começa de um jeito aonde, assim que a danadinha da Jane resolve pegar no pé do John, a gente recebe uma informação que faz você ficar com vontade de voltar e assistir o trecho inteiro só pra ver se era verdade. Não sei vocês, eu voltei. Foi então o episódio da agonia, já que eles trombam com outro casal de Smiths. Pois é, tem o Wagner Moura, que é um John Smith, e ele tem a sua própria Jane Smith, ou seja, são outros agentes da tal da organização, ou pelo menos é o que é colocado, porque o tempo inteiro nesse episódio a gente acaba vendo certas coisas que, se você tem 2 dedinhos de bom senso, alguma coisa fica gritando no fundo da sua mente que tem algo errado. É eles deixando certas situações se montarem e acontecerem que você fica se perguntando se eles são idiotas. E vai crescendo um nervoso dentro de você, mas a situação vai te embalando, porque toda a conversa, todo o diálogo e todo o arreganhar de pernas tem seu charme. Porque a coisa vai sendo levada de um jeito que vai aprofundando o folclore desse negócio aí, deles serem agentes e tal, já que eles acabam entrando em contato com outros 2 agentes que supostamente são muito mais experientes, maduros e bem-sucedidos do que eles. Então é óbvio, já que eles se sentem com tão pouca informação e perdidos o tempo inteiro, qualquer coisa que vier eles vão absorver como se fossem esponjas, até que eles percebem que o buraco é mais embaixo e provavelmente eles estão sendo usados. De qualquer forma, é no momento de inversão, quando eles se tocam no que está acontecendo, que você vai ver eles tendo os diálogos mais sinceros que eles já tiveram entre eles, e isso vai ter toda uma série de camadas de coisas que você já passou na sua vida pessoal, mesmo fora da ficção. Quando a gente chega no episódio 5, uma coisa eu vou falar pra vocês: os caras não poupam, e você vê cada centavo investido na produção, na tela, porque tudo nessa série é muito caro. Esse negócio deles estarem fazendo uma história que tem uma linha mestra que basicamente permeia aí o relacionamento dos 2, mas tem sim uma cara bastante episódica, me agrada bastante, porque apesar de sobrarem algumas coisinhas de uma história que interferem na outra, esse negócio de ter um começo, meio e fim dentro do próprio episódio, pelo menos até então, eu tenho achado bastante satisfatório. E dessa vez deu para notar, junto com a presença do convidado Ron Perlman, que eles são 2 agentes que realmente têm bastante condições de fazer, têm habilidades altas, mas os caras deixam as suas vidas pessoais interferir pra caramba com tudo que eles fazem. Principalmente o John, que parece que tem um jeitão de ser bastante diferente do dela, que é mais reservada, menos família, e ele acaba seguindo por um caminho onde ele mistura um pouco as coisas, o que não chega a ser a coisa mais aconselhável para quem tá levando uma vida dessas. O climão de espionagem um pouquinho abaixo da camada mais de comédia, que tem um negócio ali que o romance tá lá, mas não chega a ser tão engraçado quanto no filme de 2005. Eles fazem de um jeito onde tem camadas de compreensão que não necessariamente tem a intenção de ser metáforas para os nossos relacionamentos da vida real, mas funcionariam assim com certeza. Já que a gente vê que muito do que não funciona entre eles é porque, no fim das contas, por mais que o tempero deles tenha crescido rapidamente e eles agora evidentemente gostem muito um do outro, é o que a gente pode chamar de casamento arranjado entre 2 pessoas que não podiam ser mais diferentes e ao mesmo tempo ter tantas coisas em comum. Então, será que o segredo do sucesso de qualquer casal funcionar bem é que eles tenham tantas coisas compartilhadas que eles acabem pensando igual o tempo todo? Ou será que a gente vai pensar aqui naquele negócio de que os opostos se completam e se atraem? Porque muito do que está acontecendo é que existe uma proposta de crescimento profissional visto por ela, que envolve uma série de sacrifícios pessoais em prol do profissional, mas ele está interessado mesmo em família. E isso pode ser bastante complicado até o momento onde a gente vê que nesse negócio de talvez ser promovida, estão oferecendo o pessoal lá de cima da diretoria da organização a oportunidade dela talvez até trocar de John.
Pois é, e no 6º episódio, que foi um episódio onde eles quebraram o molde e fizeram a coisa ser contada de um jeito narrativamente diferente. Ao invés da gente ter aquele negócio da missão, onde a gente vê momentos de calmaria até que o bicho pega, na verdade a gente está seguindo o que aconteceu no final do último episódio, aonde perguntaram para ela se ela queria trocar o John dela, e é óbvio que isso ia colocar o casal numa espécie de crise essa que acaba precisando de aconselhamento com um psicólogo, aquele conselheiro de casais e tudo mais. Mas eles também não podem simplesmente chegar para a tal da terapeuta e contar quem eles são. Então eles usam as histórias das identidades secretas deles como engenheiros de software, e tudo que eles falam acaba sendo meio codificado para poder representar o que eles querem dizer, mas sem dar tanto na vista. Dessa forma eles acabam fazendo com que de semana em semana que eles voltam lá para se aconselhar um pouquinho, durante o que eles contam a gente vê um pouquinho de diversas missões em lugares diferentes que vão mostrando o porquê que eles não estão bem um com o outro. De algum jeito eles conseguem ser bastante sinceros e soltar o verbo, dizer o que está incomodando, mas também não é como se a terapia em si estivesse resolvendo algo assim de tão profundo, de tão verdadeiro, porque o problema deles não é um problema tão cotidiano, e já que eles não podem ser 100% honestos, é óbvio que a mulher, que também não chega a ser aquela profissional brilhante, também não vai adivinhar o que dizer para eles. E quando eles descobrem, veja vocês, no final de um mês que todas as conversas estavam sendo gravadas, porque mesmo quando ela sai de cena, quando a terapeuta se afasta para ir fazer alguma coisa em outro cômodo, e eles acham que estão sozinhos e podem ser um pouco mais honestos um com o outro, acabam falando coisas ali que são bastante comprometedoras, o que obriga eles, no fim das contas, a se livrar da terapeuta. Não dela, mas dela. Chegando no episódio 7, eu não tenho como fugir de pensar que o anterior, por mais que tenha tido lá um jeitão diferente de contar a história, foi um pouco mais morno, mas pelo menos eu acho que posso dizer que, na minha opinião, ele tenha sido um episódio que tenha tido uma narrativa mais densa, mesmo que a história tenha sido contada de um jeito ligeiramente mais chatinho. Chegando nesse aqui, a gente vê que as coisas que antes, no episódio anterior, estavam me incomodando um pouco por causa do ritmo e do foco ficar demasiadamente em cima do relacionamento e não tanto das missões e tudo mais, que de fato são a parte mais interessante ali, da espionagem, aquele negócio todo, a gente tinha assim a impressão já, justamente pelo fato disso aqui ser um derivado conceitual do filme de 2005, que em algum momento eles iam tretar. Então, honestamente, fica aquele negócio de que a gente só precisava saber o como, e aqui quando começa o negócio dela achar ou julgar que está sendo traída, ela vai entrar numas de ir correr atrás dele, que é meio que uma sobra do lance que foi proposto pela terapeuta no episódio anterior, deles começarem a fazer as missões em separado. É óbvio que um acaba desconfiando do outro, e aí aqui a gente volta para a mecânica de missão mais parecida com as dos outros episódios, mas eles têm tanto esse negócio da DR, da discussão de relacionamento, que talvez o episódio não tenha sido assim tão interessante. Ele desce em profundidades também dramaticamente bastante profundas, mas eu já não sei se isso é o suficiente para eu ter curtido tanto. Eles também deixam ali aquela coisa meio que no fundo sendo dita que talvez muito da treta deles esteja sendo proporcionada justamente por causa da agência, que já vem querendo promover ela há um tempo, tinha perguntado se ela queria trocar de John. Talvez eles estejam tentando conduzir a coisa para de repente separar os dois, e também fica bem evidente que a intimidade deles é monitorada, já que ela, num acesso de raiva, quando quebra o laptop, primeira coisa que acontece é tocarem na porta e entregarem um novinho. Como é que saberiam de uma coisa dessa? Então agora, com eles tendo tido 3 bolas fora em missões diferentes, em teoria vai ter algum tipo de represária, provavelmente grave, e ele acha que é uma boa hora para poder sair fora, porque ele está meio de saco cheio dessa situação.
E aí, possivelmente, no último episódio da temporada, eles vão ter que se juntar para enfrentar o para quem eles trabalham. Será que eu tô errado? Vou verificar lá e já volto para contar para vocês. Pois é, chegamos então no 8º episódio para fechar essa maratona. E vou te falar que eu tô perplexo, porque esse episódio teve de tudo. Apesar de eu não ter achado a construção deles começarem a tretar bem plantada o suficiente para ter ficado super orgânico na transição, uma vez que a gente meio que já sabia que eles iam rumar para um esquema desses, principalmente depois deles terem tido as 3 falhas, algum tipo de repercussão ia ter. Então a gente meio que por obviedade tinha uma noção de que eles em algum momento iam estar um contra o outro, mas que isso não ia durar, porque a graça é justamente a ligação que os dois têm, que vai sendo fortalecida ao longo dos 8 episódios. Eles tiveram suas semelhanças e diferenças sendo mostradas ao longo de toda a temporada. Então não dá para dizer que a gente não viu isso chegando, mas de qualquer forma eles pareciam estar melhor um com o outro do que necessariamente o grau de ódio que de repente brota quando eles resolvem ficar um contra o outro. Mas de qualquer forma, esse episódio aqui fez a coisa de um jeito que revisita pequenas ideias e conceitos que foram sendo espalhados como migalhas desde lá de trás. Eu até tinha achado que a gente ia ouvir falar da composteira de novo, mas ela não chega a brotar porque eles não eliminam corpos que eles tenham que se livrar aí no próprio apartamento deles. Mas de qualquer forma, outras coisas que envolvem, por exemplo, o vizinho e outras pessoas que eles foram conhecendo, outros agentes e tal, com certeza fazem retornos aqui. O episódio teve um lance de não ser monótono no quesito contar com o mesmo tom o episódio inteiro. Ele tem variações, então ele consegue fazer desde momentos de ação serem misturados ali com coisinhas de diálogos muito sinceros, que dentro do contexto do que é apresentado para esses personagens pode ser considerado romântico e fofinho, de um jeito meio Adams, distorcido de ver a vida. Mas se você estava acompanhando a coisa aqui, você há de convir comigo que é bem por aí mesmo que a coisa rola. Então, a minha opinião geral sobre esse episódio foi que ele foi um episódio bastante completo. Talvez os últimos 2 episódios tenham tido bastante propósito para acontecer, mas não tenham sido tão divertidos. Então esse aqui meio que trouxe esse algo fresco a mais, que eu acho que se centrou muito mais na qualidade da atuação dramática do que necessariamente num desfecho, já que o final fica em aberto. Eles conseguem fazer a coisa ser contada de uma forma que a temporada tem sim uma espécie de começo, meio e fim, e eu posso dizer que mesmo tendo lá seus baixos para todos os altos que eu vi na série, eu gostei pra caramba, curti, galera. Uma série gostosa de assistir, que você vê diálogos inteligentes e afiados com um humor que não chega a fazer a coisa virar comédia, mas faz você assistir com aquele sorrisinho no canto da boca quase que o tempo inteiro, porque tem coisas muito inteligentes que falam sobre relacionamentos e é uma série bastante adulta. Não necessariamente pelo grau da violência, mas pelas nuances das coisinhas que um casal passa dentro de uma sociedade, com aquela coisa de somos nós contra os outros, que só quem está dentro de um bom relacionamento sabe como funciona. Então, no fim das contas, galera, eu super indico, se vocês ainda não assistiram, eu, muito honestamente, não sei o que vocês fizeram vendo esse vídeo, estragando as surpresas. Se vocês assistiram, quero saber se vocês concordam com os meus pontos de vista para cada um dos episódios que eu fui assistindo. Eu resolvi vir aqui para fazer um registro, como se fosse uma espécie de vlogzinho, para eu acompanhar e conseguir dar conta de fazer um review a respeito da temporada toda, já que eles resolveram lançar tudo numa tacada só. Nunca tinha feito uma coisa desse jeito, não sei se ficou lá muito bom, mas é um teste, quero saber a opinião de vocês, se eu continuo fazendo assim em futuras empreitadas com vídeos para serem registrados aqui no canal. Comentem isso também, porque isso aqui, como eu estou falando, é uma tentativa de ver um formato novo para poder registrar coisas que são lançadas assim todas de uma vez. Não sei se de repente foi a melhor coisa que eu fiz, mas valia a pena tentar, não é mesmo?
variando entre essa coisa mais de bom humor cômico e até uma espionagem bastante clássica. Eu já tinha falado aqui no canal em outros vídeos sobre assuntos semelhantes, que eu vou deixar para vocês na tela final os links para vocês poderem acessar caso vocês gostem do assunto espionagem, que me é tão caro e eu gosto bastante. Então aconselho que vocês cliquem e vão dar uma conferida. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, galera! E até mais.